Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Sabe, desde quarta-feira passada, a gente começou a pensar um pouco a respeito de recomeços, e nós entendemos biblicamente que o nosso Deus é um Deus de recomeços, um Deus de oportunidades, um Deus de misericórdia, que tem nos possibilitado, mesmo quando nós pensamos que é o fim, a vivermos em novidade de vida. A proposta do Evangelho é justamente essa, para que eu e você pudéssemos nascer de novo, ter uma nova caminhada, uma nova postura, uma nova forma de estar no mundo. E o convite do Evangelho é para que isso aconteça de maneira constante. É todo dia sendo transformado, todo dia tendo uma nova oportunidade, todo dia começando de novo. Mas nós associamos os recomeços a momentos de caída, a momentos de declínio. E a proposta do Evangelho, na verdade, é que a partir do momento em que nós nascemos de novo, essa novidade de vida vai nos levando a ser uma pessoa melhor, vai transformando, a nossa vida numa vida santa, na imagem do próprio Deus, para que um dia eu e você possamos ter, então, o nosso corpo glorificado. Só que nós entendemos que, na prática, mesmo uma nova criatura pode sim tropeçar. Nós cremos que, na nossa experiência, por mais devotos que nós sejamos do Senhor, e por mais que nós queiramos andar no caminho, por vezes nós nos percebemos cometendo os mesmos erros, às vezes presos a alguns conceitos antigos, e às vezes a gente começa a se perguntar, será que eu nasci de novo? Será que eu ainda tenho uma oportunidade? E na verdade, o que nós entendemos é que o nosso Deus nos dá inúmeras oportunidades para recomeços. A gente viu isso na vida do apóstolo Pedro, quantos altos e baixos na caminhada dele, e como o Senhor Jesus restaura o seu ministério, indo ao encontro de Pedro, e questionando ali se realmente Pedro o amava ou não, trazendo de volta aquele relacionamento que existia antes, mas que foi manchado pelas negações de Pedro. Hoje ainda, inspirado sobre essa temática de recomeço, eu queria pensar com os irmãos sobre um texto que é muito famoso e que nos apresenta algo que é indispensável quando nós pensamos a respeito de recomeços. Eu quero te convidar então a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Você vai abrir a sua Bíblia no capítulo 18 e nós faremos a leitura dos versículos 21 e 22. É uma indagação de Pedro, uma resposta de Cristo Jesus a ele, que vai nos apresentar então um importante conceito que precede todos os recomeços da nossa vida. A palavra do Senhor então nos diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não é até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai bondoso e querido, aplica a Tua santa palavra ao nosso coração. Nos faz compreender, Senhor, as oportunidades que o Senhor tem nos dado para recomeçar. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Aqui nesse texto nós encontramos então a ideia de um perdão ilimitado, de um perdão que transcende até mesmo a nossa capacidade humana de assimilar o perdão. Pedro aqui, como um bom judeu, estava até excedendo aquilo que era de praxe da comunidade, quando se diz respeito a perdoar um mesmo erro. Ele vai esticando a baladeira e diz, até 7 vezes eu devo perdoar o meu irmão, e Jesus fala, Pedro, até 70 vezes 7. Sabe, se tem algo que nos proporciona os recomeços, é justamente o perdão. A capacidade de perdoar é aquilo que abre as janelas, abre as oportunidades para que os relacionamentos possam voltar. Quando nós perdoamos a nós mesmos, nós encontramos um rumo novo para a vida. Sabe, o que mais me impressiona quando a gente fala sobre perdão é essa dualidade que muitos têm sobre o que é mais difícil, o pedir perdão ou liberar perdão.
Ou até mesmo aquelas pessoas que têm uma facilidade enorme de perdoar o outro, mas uma dificuldade enorme de se perdoar, de se compreender. Sabe, em Cristo Jesus, nós temos uma nova oportunidade simplesmente porque o perdão dele não requer nenhum esforço nosso. O perdão dele foi uma conquista feita por ele mesmo na cruz do Calvário. Então tem algumas facetas a respeito do perdão que eu e você precisamos aprender para poder recomeçar as nossas jornadas e também dar oportunidade para que outras pessoas recomecem. O que é que nós entendemos biblicamente a respeito do perdão que encontramos em Jesus Cristo? É que o perdão que nós recebemos de Jesus Cristo, ele é um perdão misericordioso. O que é isso? É um perdão justamente que suprime, que suspende uma punição. Onde é que nós usamos a palavra perdão? Não é justamente quando tem uma penalidade, quando vai ter um castigo, e agora aquela pessoa não tem o que fazer, não tem como pagar de outra forma, e ela vai ser penalizada, e a gente vai lá e substitui, tira esse peso de culpa dela, dizendo simplesmente eu te perdoo. O perdão é um ato de misericórdia. E se tem algo que nos nossos dias nós precisamos ter, não apenas com os de fora, mas conosco mesmo, é misericórdia. Às vezes nós somos implacáveis com as pessoas que estão à nossa volta, às vezes nós queremos levar tudo a ferro e fogo, e nós vivemos um tempo onde parece que tudo ofende, onde tudo machuca. Nunca vi tanta sensibilidade como nos nossos dias. Na verdade, a gente fica encontrando razões para justificar as nossas angústias, nossas tristezas, simplesmente querendo um motivo para se chatear com o outro. A gente está tendo uma dificuldade na comunicação de conseguir discernir exatamente o que o outro quer dizer, e hoje a gente vive esse tempo aí de uma hipersensibilidade, todo mundo ofendido com basicamente tudo, e o que me impressiona é que nessa cultura do linchamento virtual, do cancelamento virtual, das palavras machucam, a palavra perdão foi esvaziada completamente do seu significado. O perdão na nossa sociedade parece só ser exercido quando o outro tem de fato a capacidade de reaver o dano que nos causou. Quando o outro tem a capacidade de pagar por aquilo que nos prejudicou. E quando isso acontece, não é mais perdão, aí é só uma desculpa. Não é mais o perdão. Para uma sociedade tão sensível, não existe nenhum outro conceito que nos dê saúde que não seja a ideia do perdão. Sabe, se tem algo que faz com que marido e mulher consiga ter longevidade no casamento, é o perdão. Se tem algo que faz com que pais e filhos consigam conviver sem romper, é o perdão. Para todos os tipos de relação que você imaginar, o perdão é a solução. Porque ninguém é robô. E ninguém é perfeito. Nas relações, é só uma questão de tempo para a gente decepcionar um ao outro, para a gente pisar no calo um do outro, para a gente magoar. E tem gente que gosta de contabilizar, que é um Pedro da vida, que fica ali, olha, essa já é a 3ª vez que você faz isso. Essa já é a 4ª. Chegar na 7ª... Quando nós lemos o livro de Miqueias e vamos entender um pouco mais como é que Deus executa o seu perdão, a palavra de Deus vai nos dizer que Ele lança no mar do esquecimento. A ideia é que aquele perdão não é contabilizado, é simplesmente como tudo que aconteceu, como todo dano foi deixado para trás, e agora é uma nova vida, é uma nova oportunidade. E, gente, se não fosse essa capacidade do Senhor de zerar a nossa conta, onde é que nós estaríamos? Qual era a redenção que eu e você teria? Não existiria redenção alguma. É simplesmente porque o nosso Deus não contabiliza. Mas sejamos sinceros, a gente perdoa, mas não esquece, não é? Não é a frase que a gente diz normalmente? Eu te perdoo, mas eu não vou esquecer o que você me fez. Ou então, eu te perdoo, mas eu não quero nem te ver.
é a dificuldade humana de lidar com o perdão. Cristo Jesus nos ensinando a orar sabiamente, Ele colocou uma condicional no perdão. Ele disse: perdoa as nossas ofensas, assim... Exatamente, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sinceramente, pensa nessa frase com carinho. Você gostaria de ser perdoado pelo Senhor da mesma forma que você perdoa? Já pensou? Se Deus fosse te perdoar exatamente do mesmo jeito que você perdoa as pessoas à sua volta, exatamente, você teria coragem de fazer essa oração? Continuar fazendo essa oração? Porque a sensação que eu tenho é que o nosso perdão é um perdão muito limitado. É um perdão que carrega muitas mazelas junto com ele. É um perdão muitas vezes simplesmente para, tá bom, vamos parar por aqui. Mas não é isso que o Evangelho nos proporciona. A ideia do perdão que deve ser exercido por mim e por você, nas relações que nos cercam e conosco mesmo, é um perdão dando justamente uma oportunidade para um recomeço, dando uma oportunidade para andar a segunda milha. E eu sei o quão isso é difícil, porque as pessoas olham para o cristão que está disposto a viver esse perdão e dizem assim: ah, você é um besta, vai viver esse negócio quantas e quantas vezes? E quando a gente ouve esse tipo de conceito e a gente entende que deveria ser um pouco mais malandro, a gente para e fala: mas se Deus fosse mais malandro comigo, como é que seria? O Deus que sonda o meu coração, que sabe que em um momento eu estou prostrado em adoração e no outro momento eu estou intentando o mal contra o meu próximo. Um Deus que conhece as palavras antes que elas saiam da minha boca e conhece principalmente aquelas que eu não coloco para fora. Já pensou? O perdão que nós encontramos em Cristo Jesus é um perdão muito amplo. Quando Pedro, nesse texto, está falando sobre esse perdão misericordioso, que deveria ser 7 vezes, Jesus apresenta ele como 70 vezes 7, o Senhor Jesus propõe uma parábola, que é a sequência do texto. Ele fala de alguém que está devendo, então implora, importuna para ter ali o seu perdão, a sua dívida quitada, e ele consegue receber misericórdia. Mas logo na sequência, o que é que esse camarada vai fazer? Ele vai procurar um conservo dele que estava devendo a ele e age com brutalidade, com violência, querendo prender. E as pessoas falam: peraí, você não foi perdoado agorinha e não consegue exercer o perdão? Porque o Evangelho é essa porta aberta para a novidade de vida e recomeços. Porque o Evangelho alcançou pessoas que entendem de onde saíram. Somente aquela pessoa que genuinamente foi convertida, somente aquela pessoa que sabe que vivia no domínio das trevas, sabe que não tinha esperança, sabe o quão mal era, entende o perdão que recebeu do Senhor. E então se coloca à disposição para ser um agente de perdão e misericórdia. Quando nós entendemos de onde nós viemos, a gente entende que o pecado do outro não é maior do que o nosso. E a gente tem essa hierarquia humana de pecadinho, pecadão, o que é pior que o outro. A gente sabe que tem consequências diferentes. A gente sabe que a gente planta e vai colhendo aqui na terra consequências diferentes para o nosso pecado. Mas a gente sabe que para o Senhor Jesus não importa o tamanho do pecado, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, o favor imerecido, o dom de Deus, o perdão do Senhor. Não importa o quão miserável, o quão perverso, não importa o que você tenha feito, Cristo Jesus nos concede perdão. Mas qual é o grande desafio hoje? O grande desafio caminha em duas linhas paralelas. O primeiro é um número significativo de pessoas que não conseguem se perdoar. Pessoas que olham para a sua jornada
e diante dos fatos, diante da sua história, não consegue se enxergar. E agora, não conseguindo se perdoar, como vai entender o perdão de Deus sobre ela? Como vai entender? O segundo movimento é aquela pessoa que não se deu conta, que ofendeu, que feriu, que magoou, e que acha que todo mundo é devedor de perdão a ela. Duas situações envolvendo perdão que tem adoecido a nossa sociedade, que tem adoecido a igreja, que tem adoecido os relacionamentos. Quando a gente entende isso, tudo se transforma. Eu me lembro quando os fariseus chegam até Jesus para questioná-lo a respeito do divórcio. E quando eles questionam a Jesus, querendo colocar Jesus numa cilada, perguntando ali qual era o posicionamento dele, Jesus devolve com a pergunta, colocando Moisés em jogo ali, e eles falam que Moisés permite o divórcio. E a resposta de Jesus é maravilhosa. Ele diz: isso é uma concessão por conta da dureza do coração de vocês. Não é o ideal divino, não é o evangelho, não é o que Deus faz. É a incapacidade humana de recomeçar. É a incapacidade humana de caminhar junto. E isso é muito triste. Sabe, todos os cenários que envolvem rompimento são cenários que não condizem com a vida cristã. E não importa exatamente o quão maldoso foi o outro. E falando de maneira genérica, isso parece ser fácil. Quando a gente coloca para uma situação real, parece se tornar algo extremamente absurdo. Como perdoar alguém que feriu um parente meu? Como perdoar alguém que abusou, alguém que matou? Quando nós entendermos que perdão não está ligado a sentimento, quando nós entendermos que perdão não tem a ver eu sinto, e sim eu perdoo, eu faço, a gente vai começar a entender o que é o perdão do Senhor. O perdão, por mais que ele seja misericórdia, a misericórdia não é simplesmente um movimento sentimentalista. A misericórdia é uma ação de suspensão do Senhor sobre um castigo nosso. Não tem a ver com sentimentos. E eu sei que às vezes a gente bate papo com algumas pessoas e a gente pergunta se ela está pronta para liberar perdão e ela fala: eu ainda não sinto. E a resposta é: enquanto você precisar sentir, você não vai conseguir entender o que é perdão e não vai conseguir perdoar. Porque o perdão é semelhante, na verdade, essa é uma das facetas do perdão, ele está intimamente ligado com o amor. E o que é o amor? O amor é um sentimento? O amor é uma emoção? O amor é ação. O amor não é palavras. O próprio apóstolo João, em uma de suas cartas, ele nos adverte dizendo: não amemos de palavra nem de boca. Há uma advertência severa com relação a isso. Mas nós estamos vivendo a era do amor romântico, do amor das palavras. Mas na prática, parece que o amor tem se esvaziado, porque falta ação. E o perdão é a materialização do amor perfeito de Deus. Quando nós lemos primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, onde o apóstolo Paulo vai descrevendo ali a grandeza do amor e que sem o amor nós não somos absolutamente nada, por mais qualidade que nós tenhamos, se não tivermos o amor, a gente está desqualificado para a vida. Ele vai dizer que o amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Não tem como perdoar sem amor. Não tem como. E aí a gente chega num ponto extremamente importante sobre as relações. Sabe por que muitas vezes nos falta o perdão na relação? Porque falta amor. Que o amor está longe da relação. E aí o perdão não faz sentido.
Não faz sentido. Se você quer aprender a perdoar, você precisa fazer uma oração ao Senhor pedindo algumas coisas. A primeira delas é: Senhor, me ensina a amar. Senhor, de forma prática, me ensina a amar. Quando nós começamos a aprender o que é amor, a gente vai começando a entender o que é misericórdia, que é a segunda coisa que você precisa pedir para o Senhor. Senhor, sensibiliza o meu coração para me compadecer do meu próximo, para entender a dor dele e oferecer alívio. Agora tem um terceiro conceito dentro desse ambiente aqui de perdão de Jesus, que esse talvez seja o mais importante para mim e para você. Quando Cristo Jesus nos perdoa, Ele está dizendo assim: eu vou sofrer o dano. Eu vou sofrer o dano. Cristo Jesus não nos perdoou dos altos céus, dizendo assim: vocês pecaram, agora vocês estão perdoados. Foi assim que Ele perdoou? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E foi por meio das suas pisaduras que nós somos. Ele sofreu o dano. Se eu e você queremos aprender a perdoar, precisamos estar dispostos a pagar o dano. A gente tem que estar disposto a assumir isso. E talvez esse seja um grande gargalo. Essa seja a grande dificuldade para a execução do perdão. Porque a gente conceitualmente até quer perdoar, mas na hora que fala que o perdão tem um preço, a gente fala: peraí, aí já é demais. O perdão não é uma palavra. O perdão não é um sentimento, ele é uma ação que vai requerer de mim e de você renúncia, abnegação e muitas vezes dor. Perdoar dói ou não dói? Dói. Dói. E é difícil lidar com essa dor. Mas em Cristo Jesus nós entendemos que o perdão é uma ação de misericórdia, é uma ação de amor, uma ação de entrega, de renúncia de alguém que sofre o dano. E talvez a nossa dificuldade para exercer tudo isso é porque simplesmente nós queremos viver o perdão excluindo todas essas coisas. Se não houver amor, se não houver renúncia, se não houver misericórdia, não existe perdão na relação. Quando nós entendemos tudo isso que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário, quando a gente compreende a magnitude do quanto Ele sofreu e se entregou por nós, para que hoje eu e você pudéssemos ter uma nova oportunidade de vida, a gente começa então a ser agentes do Senhor para a promoção de recomeços na vida do outro. Sabe como é importante eu e você sermos instrumentos do Senhor para pegarmos pessoas que acharam que chegou ao fim, que acabou a jornada, que são devedoras, que não têm como lidar com aquele débito, e simplesmente oferecer a ela um recomeço. Um recomeço. O Senhor Jesus é maravilhoso. E eu fico imaginando assim, como seria bom se todos nós tivéssemos a oportunidade de o próprio Cristo chegar até a gente e fazer isso. Mas sinceramente falando, essas manifestações do Senhor, essas teofanias, não é a regra dele de ação. Quando o Senhor sobe aos céus, Ele institui a sua igreja, como o braço do Senhor, como as pernas do Senhor, como a voz do Senhor aqui nessa terra. E se a nossa sociedade clama por perdão, se encontra perdida, sem rumo, a igreja precisa ser esse agente de perdão para esse mundo.
A igreja precisa ser esse instrumento libertador para essa geração tão adoecida. Todos nós queremos um recomeço, mas poucos de nós estão dispostos a abrir essa porta do perdão para começar essa nova vida. E talvez seja por isso que a gente fique preso em alguns loops na nossa vida, que a gente tenta sair e não sai, fica vivendo aquele mesmo cenário de escravidão e não consegue, simplesmente porque está nos faltando a palavra-chave para vivermos o recomeço. É perdão. Talvez hoje tenha alguém aqui que gostaria muito de viver um novo momento. Talvez tenha aqui alguém que daria tudo para nascer de novo. Que olha para a história e diz: pastor, se eu pudesse voltar ao útero da minha mãe, eu voltaria. O Senhor Jesus quer hoje te dar essa nova oportunidade de nascer de novo. E você só precisa fazer uma coisa: pedir perdão para Ele, e você mesmo precisa se perdoar. Você precisa permitir que esse perdão de Deus alcance realmente o seu coração. Mas talvez você tenha vindo a esse lugar e não se encontre nessa condição. O Senhor te deu uma oportunidade de recomeço, você está vivendo a sua vida, o seu novo momento, a sua nova história, mas você sabe que de repente tem alguns relacionamentos, alguns familiares, vizinhos, amigos de trabalho, algumas pessoas que se distanciaram e que te magoaram, ou que você magoou, enfim, que você sabe que precisa estabelecer o perdão, quer seja acolhendo, quer seja doando. Talvez você tenha chegado nesse lugar aqui hoje, vivendo um excelente começo ou recomeço, mas está sendo desafiado pelo Senhor nessa hora a dar essa mesma oportunidade para outras pessoas à sua volta. E é nesse momento que eu queria te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e apresentar a tua vida, não importa a circunstância que você esteja vivendo. Se é aquele que carece de um perdão para viver um recomeço, ou se é aquele que precisa liberar um perdão para que outra pessoa possa se ver livre e então recomeçar a sua história. Mas abre teu coração agora para o Senhor e diz: Senhor, me ensina a perdoar. Abre teu coração para o Senhor e pede para que Ele te ensine esse perdão, não por meio de sentimentalismo e emoções, mas pede para aprender a amar. Pede ao Senhor para aprender a agir com misericórdia. Pede ao Senhor para aprender a renunciar, porque é dessa forma que o perdão se estabelece. O perdão não tem limites. Se hoje você veio a esse lugar e você tem uma lista, se você está contabilizando quantas vezes as pessoas te magoaram, eu te convido hoje a rasgar isso, a tirar da tua mente, a declarar o perdão de uma única vez. Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso e querido, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor olhou para todos nós aqui e nos encontrou como devedores. O Senhor olhou no horizonte da história e viu todos aqueles que eram incapazes de, por suas próprias pernas, alcançarem uma redenção. E esse grande amor moveu o teu coração a vir a este mundo e tirar todo o castigo que estava sobre as nossas vidas, por meio da tua misericórdia. Renunciando a assumir o nosso lugar na cruz do Calvário. E hoje, Pai, o Senhor deu uma chance de recomeçar, de trilhar um novo rumo, de ter uma nova história. E tudo o que eu te peço nesse momento é que cada um dos meus irmãos aqui, que todos nós como igreja do Senhor,
possamos ser um instrumento Teu para liberar novos recomeços nessa sociedade tão perdida e tão carente de amor, perdão, misericórdia. Deus, nos dá a possibilidade, a condição, Pai, de sermos generosos no perdão, de não contabilizarmos como pessoas mesquinhas, que se acham superiores, mas nos dá, Senhor, a sensatez de olharmos para a nossa história, reconhecermos de onde viemos, entender que tudo foi graça, favor e merecido, e hoje somos devedores do Senhor, sim. Ó Pai, que ninguém aqui fique escravizado por conta da falta do pecado, que todos nós aqui, ó Pai, possamos estar prontos para perdoar, para nos perdoar e para receber o perdão. Tira o orgulho, tira a vaidade, tira a arrogância, que possamos, ó Pai, com toda a humildade, estar com o perdão pronto, independente da circunstância. Nos ensina, Pai, a perdoar sem limites. É no santo nome de Jesus que te oramos. Amém.